Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez, mais um domingo pela graça de Deus, e nós podemos estar juntos, podemos estar pensando mais um pouco na palavra de Deus, esse dia que é o dia do Senhor. Aproveite esse dia para pensar nas coisas de Deus, para pensar nas coisas do Senhor. Volte o seu pensamento nesse dia, dedique esse dia ao Senhor, que Ele irá recompensá-lo por isso, né? Então hoje nós estamos juntos mais uma vez para pensar um pouco na palavra de Deus, para meditar, é tempo de meditar, e nós estamos aqui então para conversar um pouquinho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso pastor, né? Hoje é o dia do pastor e nada mais, nada melhor do que pensar no dia, no Senhor que é o pastor, o nosso supremo pastor, Jesus, que é o nosso grande pastor, né? É uma maravilha podermos pensar naquilo que Ele faz por cada um de nós. É uma maravilha podermos pensar no seu cuidado, podemos pensar no seu carinho, na maneira como Ele vai cuidando de cada um de nós no seu dia a dia, né? Então hoje eu quero pensar um pouquinho sobre isso, um pouquinho com você, um pouquinho naquilo que o Senhor tem feito por nós nesse sentido. Já parou para pensar como Ele cuida de nós no seu dia a dia, com os seus cuidados? E aí nós todos, como ovelhas nesse pasto, como ovelhas, e no pasto sempre há vários tipos de ovelhas, não é? As ovelhas mais fortes, as ovelhas mais fracas, as ovelhas mais robustas, mais gordinhas, as ovelhas mais fraquinhas, aquelas que são mais animadas, aquelas que são desanimadas e ficam mais atrás, aquelas que são rebeldes, que querem seguir o seu caminho, que querem comer a sua comida diferente das outras. E aí o pastor vai conhecendo a cada uma delas, vai cuidando de cada uma delas, dando ali o tratamento que cada uma precisa, porque ele sabe como funciona a cabeça de cada ovelha, como deve ser tratada, como deve ser cuidada, de forma que o nosso pastor, ele cuida de nós de uma maneira personalizada. Então Deus olha para você e tem um tratamento exclusivo, um tratamento diferente para você e para cada um de nós, porque Ele nos conhece exatamente como nós somos, como nós devemos caminhar, e sabe exatamente o que funciona para um e o que funciona para outro, não é? Então nós podemos ter essa tranquilidade, porque nós temos um pastor que olha, um pastor que cuida de nós, um pastor que realmente se dedica a nós o tempo todo, dia após dia, que não tem horário para nos atender. Então você pode falar com Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 3 horas da manhã quando você se acordar. Eu de vez em quando estou às 3 horas de manhã, de vez em sempre, às 3 horas da manhã estou ali falando com o Senhor, é incrível, sempre nesse horário eu estou no ar, e a gente tem oportunidade no dia a dia, todos nós temos oportunidade no dia a dia de termos esse contato especial com esse pastor, um pastor que não dorme, um pastor que não descansa, um pastor que está sempre atento, sempre alerta para nos guardar, nos guiar e nos proteger o tempo todo, né? Então é um pastor que é acessível. Na hora que eu preciso, que você precisa, nós podemos nos dirigir a Ele em oração, e lá está Ele pronto a nos ouvir, pronto a ouvir as nossas queixas, as nossas reclamações, e na maioria das vezes são queixas, são reclamações, são pedidos que nós levamos a Ele. Mas Ele também está pronto para nos atender quando chegamos ali machucados, tristes, quebrados, e nos dar o conforto, nos dar o consolo. É assim que Ele vai cuidando de nós no dia a dia. É assim que Ele vai cuidando de nós no dia a dia. E hoje eu quero deixar com você então, para nós pensarmos um pouquinho melhor, no texto de Hebreus, capítulo 13. Versículos 5 e 6. São apenas 2 versículos, é o pastor falando com cada um de nós, dizendo a cada um de nós como proceder, como viver nesse tempo que nós estamos passando, e eu tenho certeza que nesse momento todos nós passamos aí por várias situações, ouvimos várias coisas, e todos nós acabamos de certa forma apreensivos, e o rebanho é assim. Quando o rebanho percebe que tem algum perigo, fica agitado, fica nervoso, fica correndo de um lado para o outro, fica de uma maneira não muito tranquila, e aí entra em ação o
trabalho do pastor protegendo, guiando e cuidando do seu rebanho, não é? Então, nosso pastor diz para nós o seguinte, Hebreus 13, 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que o homem poderá me fazer? Então, nós temos essa confiança, essa palavra vindo desse pastor que cuida de nós, para que nós tenhamos a nossa vida sem avareza, sem apego às coisas materiais, sem apego às coisas desse mundo. Esse versículo está dizendo exatamente isso. Contentai-vos com as coisas com que tendes. Quer dizer o seguinte, não é que é para nós abandonarmos os nossos trabalhos, para nós abandonarmos a nossa lida, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas ele está dizendo que é para nós focarmos o nosso olhar nas coisas que são do alto. Focarmos o nosso olhar nesse cuidado que ele tem de nós, conosco. Então nós não precisamos ficar desesperados, mas podemos ficar numa situação de tranquilidade, sabendo que ele cuida de nós. Então, e aqui vem a promessa dele, de maneira alguma eu te deixarei, de maneira alguma eu vou abandoná-lo, jamais, nunca, jamais te abandonarei. Veja, a força da expressão, nunca, jamais. Então, haja o que houver, eu não vou te deixar. Haja o que houver, eu não te abandonarei. Então, imagina o pastor dizendo para aquelas ovelhas no rebanho, ovelhas, se acalmem, se vier o lobo, eu estou aqui. Se vier um abismo ali na frente, eu estarei lá para proteger vocês. Se vier uma enchente, eu estou aqui para protegê-los também. Esse é o nosso pastor, que cuida de nós 24 horas por dia. Então, você pode ficar tranquilo, você pode se alegrar, você pode ficar muito bem com essa certeza de que o nosso pastor está cuidando de nós. E nada pega ele de surpresa, nada vai pegá-lo desprevenido, nada vai pegá-lo de surpresa. Esse pastor, ele não cochila, ele não dorme, ele não fica bocejando, ele não encosta na árvore para tirar um cochilo enquanto as ovelhas estão ali. Ele está sempre atento, sempre vigilante e cuidando de cada um de nós. Ele conhece a cada um pelo seu nome, ele sabe exatamente quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, quais são os seus pontos que precisam ser melhorados, quais são os seus pontos vulneráveis, e assim ele vai cuidando de cada um de nós no dia a dia. Então tenha certeza, ele nunca te deixará, ele nunca, jamais nos abandonará. Ainda que nós, por algum motivo, nos tornemos rebeldes, por algum motivo nos afastemos um pouquinho, queiramos até virar as costas, mas ele não vai nos abandonar. Jamais. E aí ele entra com o cajado dele, trazendo de volta, trazendo para perto de si. O nosso pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Porque todas as ovelhas, todos nós, temos um grande valor para ele. Valor esse pago com o sangue de Cristo na cruz. Então o Senhor é o nosso auxílio. Então nós não devemos temer. Não tema aquilo que pode acontecer no dia a dia, não tema aquilo que você não vê, não tema as incertezas, não tema por nenhuma situação, porque o nosso pastor, o Senhor, é o nosso auxílio. E nós não devemos temer, então, nem o que pode fazer o homem, nem o que pode fazer a natureza, nem o que pode acontecer amanhã ou depois, porque Ele está conosco. E para terminar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, com esse Senhor, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos, sim, as ovelhas podem encostar-se na árvore gostoso e ficar ali até tirar um cochilo, porque o nosso Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pense nisso e que Deus te abençoe nesse dia.